Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa neste episódio é Ciro Tomás, publicitário e empresário, para conversarmos sobre ser criativo. Ciro, seja muito bem-vindo ao Pode Vir. Satisfação enorme te receber aqui. Obrigado pelo convite. Depois de 26 anos que nós nos encontramos pela primeira vez. O contexto era o seguinte, um professor começando a carreira docente, a primeira turma que eu estava ensinando na vida, 1998, na Universidade de Fortaleza, e Ciro Tomás, numa turma de quase concludentes ou concludentes, né? Vocês são da primeira turma do curso de Publicidade e Propaganda, e aquele jovem já me chamou a atenção pela sua criatividade. Ciro, como foi aquele tempo, aquela escolha para fazer a publicidade? É tempo, né? Tu estava falando agora aí de escolhas, eu estava fazendo aqui uma reflexão. Exatamente essa semana, meu filho mais velho, João, de 18 anos, estava decidindo o que vai fazer de vestibular. E eu refletindo com ele, e ele naquela dúvida enorme de que curso escolher. E eu me perguntava, poxa, será que eu passei por esse drama também à época? E não. Curiosamente, para minha sorte, eu não tive nenhuma dúvida no instante lá, com 17, 18 anos, que faculdade fazer. Mesmo sendo um curso novo, né, para o Ceará? Nós somos a primeira turma de publicidade e propaganda do estado do Ceará. Então, a gente brincava que o nosso mascote éramos os ratinhos brancos lá dos olhos vermelhos, né? Cobaias de um processo, todos nós experimentamos isso juntos. E olhando para trás, onde é que veio essa certeza dessa escolha? Rapaz, eu não consigo pensar onde é que ela brota, não. Onde é que tem um início disso tudo, não. Tem uma verve criativa aí do meu pai, tem um gosto pela escrita atávico aí dentro da família, que se a gente puxar um pouquinho daquilo que você faz com muita propriedade, talvez a gente vai encontrar ali algum nascedouro disso, mas da propaganda em si, eu não sei te dizer ao certo. Nenhum deles se dedicou à propaganda? Pai, familiares, ninguém? Não, eu sou o primeiro publicitário da família e, curiosamente, depois de mim, para o meu orgulho, tenho aí duas sobrinhas arrebentando nesse mercado, a Raíssa e a Rayana. Tem um sobrinho que é um craque, que é o Renato Tomás, também da Água de Coco. É uma turma que veio para justificar a teoria da evolução, fazendo bem melhor do que o tio. O filho não escolheu a publicidade? Diz ele que quer ser advogado. Vamos ver se Por enquanto. É isso. Ciro, naquele momento vocês estavam ali se formando, você já trabalhava em agência publicitária, né? E a tua carreira, ela foi marcada, pelo que eu compreendi, por muitas experiências, tanto em Fortaleza como fora de Fortaleza. Faz uma retrospectiva do Ciro publicitário. Tá, joia. Eu sempre fui muito inquieto. Acho que o publicitário que não é um inquieto, ele está num canto equivocado. Então, desde muito cedo, eu procurei estagiar. Acho que tinha ali uma necessidade intensa de vivenciar na prática o que era aquele negócio. Então, acho que segundo ou terceiro semestre eu já estava estagiando. Me lembro de ter começado a estagiar na SG, do saudoso Assis Santos. Lá, para poder completar a renda, a SG atendia uma conta chamada Ponto da Moda. E eu era dublê de manequim. Então, a hora que precisava fazer lá dentro do estúdio alguém para poder provar calção e camiseta, lá ia eu ganhar 50 contos por cada comercial, e aquilo para mim era fantástico. Então, e você já estava formado? Não, era estagiário, que formado nada. Estava lá para poder fazer tudo que me colocasse naquele instante. Então, tenho lá uma experiência primeiro na SG, da SG eu vou para a Síntese trabalhar com o Eduardo Odécio, um cara incrível. E aí, na Síntese, junto com o Eduardo Odécio e com o Marcos Braga, dois publicitários, eu começo a ganhar algum tipo de noção. Opa, eu sei escrever. Eu acho que dá certo isso aqui. É quando eu começo a me definir. Isso eu já sabia desde quando eu fui teu professor, que você escrevia muito bem e continua escrevendo muito bem. É aquele tipo de escrita que chama a atenção do leitor. Ela é criativa, né? Ele é suspeito para falar, tá? E aí, eu da Síntese, vou para uma agência
que à época era disparadamente a agência mais criativa do estado do Ceará, que era a Íntegra. Eu passava em frente à Íntegra, eu lembro, e dizia assim, um dia eu vou estagiar aqui. E aí começa dentro da Íntegra uma trajetória que para mim é uma trajetória bem interessante. Eu entro realmente na Íntegra como estagiário de redação e por 10 anos eu saio de lá como sócio e diretor de criação da Íntegra. Então, na Íntegra a gente consegue fazer coisas bem legais para o mercado publicitário local. A gente ganha prêmios em São Paulo, ganha prêmios em Nova York, prêmio em Londres. E eu com 22 anos... 22 anos? Tinha essa marra aí de ter sido agraciado com esses festivais, esses concursos nacionais e internacionais. Muito rapidamente também me veio uma outra inquietação a partir daí. Eu disse, poxa, eu não posso ficar aqui, eu não posso ser tão bom como esse mercado está dizendo que eu sou. Então, tinha essa coisa de me questionar mesmo. Há aí algum complexo para a gente trabalhar em relação a isso. E aí eu me lembro claramente, esse é um episódio que eu conto ele hoje cada vez mais, porque a ficha vai caindo. Há 3 meses eu perdi meu pai. E aí esse episódio eu vou agora conectar, você vai entender claramente o que é que faz sentido aí. Me lembro de uma festa chamada Profissionais do Ano da Globo. É um prêmio que a Globo faz anualmente. E a festa havia sido aqui em Fortaleza naquele ano. E naquele instante eu entregar ali 3, 4 prêmios naquele dia. A gente sobe, e aí com peças que eu havia participado da criação, e ganha 2 das 3 que iam ser entregues. Em determinado instante, um publicitário muito famoso daqui, de uma agência que era muito grande à época aqui do Ceará, na hora que eu desço do palco, olha para mim e diz assim, amanhã você começa na minha agência e põe um cartão de visitas no meu bolso. Aí eu, marrudo, disse, não vou. Aí disse, não sei nem quanto é que você ganha, mas a partir de amanhã você começa na minha agência ganhando 4 vezes mais. Aquilo mexeu comigo, achei assintosa a abordagem por um instante. Não fui para a agência, mas fiquei com aquilo na cabeça. Voltei para tomar a minha cachaçinha para celebrar o que estava acontecendo, mas fiquei bem mexido. Ao ponto de, cheguei em casa naquele dia, morava com meus pais ainda, acordei meu pai. Tinha bebido, eu disse, pai, acorda aí. Ele disse, que acha aí, você vai dormir, Ciro? Eu disse, acordei. Não sei que ele me pôs para dormir. Outro dia de manhã cedo ele me chama e disse, o que aconteceu ontem? Eu disse, rapaz, eu estou incomodado. Quanto é que o senhor ganha? Que pergunta mais boba. Me dá um rumo aí, pai. Aí eu me toquei que eu estava fazendo uma pergunta totalmente indevida, que não fazia nenhum sentido, que estava constrangendo ele muito mais do que uma troca de papo. Aí ele me olhou e eu disse, pai, eu vou para São Paulo. Eu disse, o que é? Eu vou para São Paulo. Aí eu tinha um carrinho na época, tinha ganho dinheiro suficiente para comprar um carro. Dali a uma semana eu vendi o carro e fui para São Paulo. E fui recomeçar a minha vida de publicitário em São Paulo. Aqui eu já era redator e diretor de criação e eu vou para São Paulo para ser de novo estagiário, mas eu me dou ao luxo de estagiar na agência que eu queria. Então, eu procuro uma agência que tinha chamada Age, que era uma agência nova, que tinha sido criada a partir de uma dissidência da DM9, que era uma agência bem grande do Nizam Gonais. E a Age atendia a conta da Nike. Então, isso para mim era no meu imaginário, poxa, eu vou criar para a Nike. E apresento o portfólio na Age, a Age me contrata e eu começo na Age. Então, eu recomeço minha trajetória de publicitário de novo em São Paulo. Então, tentando juntar uma coisa na outra, essa coisa inquieta, que por muitas e muitas vezes tirou meu sono, foi por muito tempo a minha grande mola desse inconformismo. Nós criávamos uma campanha, aquela campanha a gente dizia, essa aqui é a do cliente, vamos criar agora a nossa. Aí nós fazíamos mais 1, 2, 3, então essa coisa incessante e da busca pela qualidade, pela irreverência, pelo aquilo que era irônico e divertido, era uma marca muito forte da Íntegra, foi algo que de fato, eu levei. É um pouquinho dessa trajetória aí. Vou para São Paulo. Então, você era sócio já naquela época, não, né? Aí não. Aí eu era diretor de criação e redator. Com a oferta de ganhar 4 vezes mais do que você ganhava. Não fui. Você optou por recomeçar. Recomecei, fui para São Paulo. Em um espaço completamente estranho. Estranho. Vou para São Paulo, ganho o mais forte e melhor apelido que alguém com altivez de nordestino que tem, que é ser chamado de Ceará. Então, eu era Ceará, com uma mescla de preconceito e também, sei lá, de desconhecimento, que são primos aí legítimos um do outro. E lá em São Paulo, eu, nessa agência, crio para algumas contas e para alguns clientes bem interessantes.
E aí aparece uma outra coisa completamente diferente na minha vida, eu com 1 ano de São Paulo, que é a oportunidade de fazer uma campanha política. Eu recebo uma proposta para poder fazer uma campanha no Amazonas. Então, lá vou eu. Então, antes da gente passar para esse campo, olhando para trás hoje, foi importante recomeçar? Todo dia. Todo dia. Todas as vezes que eu me pego na incapacidade de não ter... Eu escrevi até outro dia sobre isso. Tenha sempre um puta que pariu engatilhado na garganta ali, flanando entre as cordas vocais e a língua, né? Acho que é isso que te dá a... Na hora que começa a tremer a pálpebra, na hora que começa a dar um pouquinho de sudorese na mão, é sinal que está gerando angústia, é sinal que não está fluindo bacana. Então, eu tenho que sempre me lembrar que bom que você tem essa percepção. Qual é o mínimo necessário que eu preciso do ponto de vista financeiro, porque isso é responsável para viver e dar conforto à minha família, e que tudo que for a partir daí é escolha minha. E se eu não estou disposto a arcar com as consequências, que eu volte para um patamar quase que instintivo, mas que eu permaneça com aquilo que eu acredito. Eu acho que isso é muito importante. Então, esses recomeços, eu acho que na hora que a gente perde a coragem de fazê-los, a gente está se perdendo. Está se perdendo. Então, você sai de Fortaleza, vai para São Paulo, trabalha no campo que lhe é conhecido, que você tem formação para isso, e surge uma oportunidade de fazer campanha política, que você não havia trabalhado nunca na minha vida. Alucinantemente diferente. E mesmo assim você disse, sim, vou fazer. E no Amazonas, né? Assim, num lugar diferente, uma cultura diferente. Eu fui o redator publicitário da primeira campanha do Eduardo Braga, em 2002. Então, lá vai eu para o Amazonas, morar por 3, 4 meses num hotel, trabalhando num comitê, virando noite e criando campanha para isso aí. Então, uma puta experiência, um negócio também muito diferente. Tem um episódio muito bacana, que eu acho que vale a pena contar. Eduardo Braga acho que o Eduardo Braga ainda é senador da República hoje, acho que sim. Mas o Eduardo, ele estava fazendo uma campanha onde ele disputava contra uma figura que era muito conhecida no Amazonas, chamado Amazonino Mendes, que era a principal figura política lá, um cara histórico. E na eleição anterior em que o Eduardo disputou, ele e o Amazonino eles eram oponentes. E os nossos adversários da campanha lá tinham todos os vídeos mostrando o Amazonino atacando o Eduardo Braga atacando o Amazonino. E usavam aquilo para a desconstrução da campanha do Eduardo naquele ano, né? Ano em que eles estavam juntos. E aí teve uma hora que começa a surgir uma rejeição em cima disso e a gente cria lá um comercial que eu acho um dos comerciais mais bacanas políticos que eu fiz aí nessa trajetória. A gente pega imagens do Solimões e pega imagens do Rio Negro. E aí vem com uma locução bacana falando o seguinte, que o Solimões é um rio com uma densidade assim, assim, assado, que ele tem tal fauna, que lá vivem esses tipos de peixe, e que o Rio Negro é um rio com outra densidade de água, que lá vivem peixes diferentes, com a fauna de tal jeito. Mas que eles dois, rios diferentes, se juntam para formar algo muito maior, que é o Amazonas. Aí no final apareciam os dois juntos e tal. Então esse foi um filme que a gente chama de um comercial de virada, foi um comercial bacana. E essa foi uma campanha que a gente ganhou. Então foi legal, foi bacana. É uma experiência legal, com todos os asteriscos que possa colocar e que se deve colocar a respeito da política, mas é uma experiência para quem vivencia a publicidade também muito bacana, pelo ritmo, pela velocidade que ela propõe. Então, você foi para um campo novo e nesse campo novo foi bem sucedido também. Fui. E aí tem um dado importante, né? Estamos falando de vida profissional o tempo todo, só que quando eu vou para São Paulo, já lá, naquela primeira venda do carro, naquele primeiro recomeçar, eu era noivo. Eu namorava aqui há muito tempo, eu era noivo. Então eu vou para lá como um retirante com a promessa da volta, né? Vou de São Paulo para Manaus. Quando a campanha ganha em Manaus, a minha noiva, à época, disse, epa, você não volta para São Paulo, não. E aí eu volto para o Ceará. Aí, nessa hora, eu volto na condição, a agência que eu trabalhava como diretor de criação me chama para ser sócio, que era a Íntegra, e eu retorno para cá para poder casar, e aí retomo minha carreira como publicitário aqui no Ceará, ainda de novo na Íntegra. Mas as mudanças não pararam. As mudanças não pararam. A gente vai falar sobre elas
daqui a pouco, depois do nosso intervalo literário, quando nós convidamos, né, o Ciro para compartilhar com vocês a sugestão de um livro, de qualquer gênero literário, e ele trouxe um livro bem grande, que está aqui sobre a mesa. O que você trouxe para sugerir, Ciro? Então, Cavalcante, quando você me fez esse convite, eu devo dizer aqui que não estou diante somente de um professor que se tornou amigo, mas de alguém que eu tenho a compreensão de que foi capaz de fazer algumas leituras minhas lá atrás, muito rapidamente, até pela sua formação e pela sensibilidade que você tem. Muito obrigado. Como eu disse, esse ano é um ano muito especial para mim, é um ano de recomeços reais e literais aí. E aí eu tenho que contar um pouquinho essa história deste livro a partir de uma outra história. Esse livro é de um camarada chamado Isaías Tomás. Aqui ele escreve com o pseudônimo de Ismael de Tebas. Tá, pode mostrar aqui para a gente. Tá. Isaías Tomás é meu avô. Seu avô. É, meu avô. Vovô é primo legítimo de Padre Antônio Tomás, parnasiano como tal, e era professor de português lá em Santana do Acaraú, ali pertinho de Sobral. Noivo da minha avó, professor de português já, minha avó filha única, vovô aparece um glaucoma. E aí ele pega todo o dinheirinho que tem, vende ali umas vaquinhas, aquela coisa, uma família de classe média para o interior, mas com algum tipo de recurso, e vai para o Rio de Janeiro, 1930 e tantos, para se operar com o Dr. Moura Brasil, o do colírio. Opera, cirurgia bacana nos 2 olhos. Na volta, pega uma infecção e desce no porto de Fortaleza, navio, completamente cego. Completamente cego. Cego, cego, cego. E aí ele, envergonhado, porque tinha pedido a mão da minha avó em casamento, como é que ele ia conseguir prover uma família, ele desaparece, né? Vai para casa de um amigo, passa um tempo sumido. E a família descobre onde ele está, minha avó descobre onde ele está, e diz, vou casar com você. Não tem... É isso, essa é a história da gente, vamos casar e tal. E eles têm 5 filhos. A partir daí, meu avô permanece como professor de português, só que tem que recomeçar tudo de novo. Nessa hora ele aprende a datilografar, então ele monta as aulas em casa e os filhos todos, muito novos, passam a ser revisores deste pai, professor, para aquilo que ia ser lecionado na sala de aula. Não à toa, eu tenho 2 tios desembargadores, meu pai, que também gostava muito de escrever, e este é um livro do meu avô, chamado Galáxias, onde ele narra, pela primeira vez, escrevendo como cego, o que era a escuridão. Então, aqui tem alguns sonetos, aqui tem alguns poemas bem profundos, alguns bem duros, porque ele era um sujeito super religioso, de comunhão diária, de confissão ali, sempre que o padre permitia. E aqui ele questiona a Deus por que ele, logo ele, tinha ficado cego. Então, é um livro que eu estou lendo todos os dias, uns trechinhos dele, releio, nesse processo de recomeço aí, que eu estou também vivenciando com a ausência do meu pai. Então, é um livro que chega até você recentemente. Freud tem sido matado na minha vida aí com alguma recorrência nos últimos tempos. Chega. Esse livro está na minha cabeceira da cama, porque eu... Essa história você não conhecia? Essa história eu conhecia do meu avô, mas eu estou com alguns compromissos literários firmados comigo mesmo, e um deles perpassa por esse livro. Meu pai me deu esse livro, e aí disse... Esse livro é um compilado, ele não é editado como um livro. Vamos fazer dele um livro. E a gente acabou não fazendo. E aí, o volume 2 desta que para mim é uma trilogia, isso hoje está mais claro, será um compilado também de escritos do meu pai, que agora vieram para mim. E o 3... Os seus. Os meus, que é uma outra coisa que os amigos pedem, que a família fala. Então... Em alguma hora, num próximo papo, a gente vai juntar isso aqui. Pela primeira vez, o Ciro está se assumindo como escritor, né, de uma linhagem familiar que parte do avô para o pai e agora para ele próprio. Algo que ele sempre fez, que foi sempre o seu diferencial, Ciro, a sua escrita. Obrigado. A sua escrita é poética, as suas postagens são poéticas. Então, chegou o momento de compilar isso, de tornar público isso. Eu tenho uma amiga, eu sei que é super
não indicado, portanto eu vou preservar o nome dela, mas vou chamá-la de amiga porque é há muito tempo. Minha psicóloga, ela diz o seguinte: todas as vezes em que você permanecer escrevendo, eu vou te manter de alta. Na hora que você parar de escrever, você volta para cá, porque esse é o cantinho que você precisa estar. Eu permaneço escrevendo e permaneço indo lá encontrá-la. Mas ela sempre diz, ó, sem escrever você não escapa. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que buscar as válvulas de escape e é na escrita que eu encontro a minha. Ora para vender produto, ora para poder falar da minha família, mas eu preciso escrever todos os dias. Felizmente, a escrita. É isso. Então, a sugestão do Ciro Tomás foi o livro Galáxias, Prosa e Verso, do seu avô, cujo nome é? O nome dele é Isaías Tomás. Isaías Tomás, mas ele escreveu como pseudônimo aqui que você falou. Escreveu como pseudônimo de Ismaías de Tebas. Ismaías de Tebas. E, brevemente, aguardem, vocês terão acesso ao volume 1 do avô, ao volume 2 do pai e ao volume 3 do filho. Olha que trilogia bonita. Estamos aguardando. A promessa foi feita aqui no Pode Vir. E Ciro, carreira crescente, como publicitário, novamente se instala o desejo da mudança. A curiosidade, talvez, que te move a querer conhecer o lugar desconhecido. O publicitário se torna diretor executivo, né, do sistema Jangadeiro. Como foi essa transição? Como é que um publicitário se faz diretor executivo e continua sendo tão criativo como você é? Cavalcante, a gente vê um tempo muito de coachização de discursos e engenheiros de obras feitas e uns recortes desses aqui que viralizam na internet e que parecem fórmulas de sucesso. E elas não são, né? Então, eu não planejei absolutamente nada dessa trajetória de um dia ser redator, virar diretor de criação, virar sócio de agência, de sócio de agência, um dia imaginar trabalhar num grupo de comunicação como diretor executivo. Pela índole que você tem, eu conheço, da sua personalidade, você não é um carreirista. Não, é isso. Eu, de novo, vem uma história curiosa, que é mais uma experiência com uma campanha política. Estávamos na íntegra e aí, à época, havia uma campanha, você vai lembrar dela claramente, em que o senador Tasso Gereissati participava e era uma campanha em que ele disputava junto com o Eunício e o Pimentel, num instante de super aprovação do governo Lula. E havia uma campanha que era uma campanha que o Tasso tentava a reeleição para o Senado e era uma campanha perdida, daquelas que você olhava, poxa, o Lula com essa popularidade, ele estava à época junto aqui com o Cid, também com popularidade muito grande. E aí o Tasso havia trazido para participar da campanha, fazer a campanha dele, marqueteiros de São Paulo e tal. E a campanha estava perdida. E aí, faltando 15, 20 dias para a campanha terminar, buscam dentro do Ceará uma solução caseira para poder terminar de uma maneira diferente. Os marqueteiros que estavam à época saem, e aí eu sou chamado para poder fazer parte ali dos últimos programas da campanha. E eu já entro com essa consciência de uma campanha que tinha que ser verdadeira, mas que não tinha um compromisso necessariamente com o resultado das urnas. Então, poxa, vamos dizer o que tem que ser dito, vamos falar das entregas reais, vamos falar do que tem que ser dito. E aí tem, a exemplo do filme que eu contei há pouco lá do Amazonino Mendes, tem uma peça publicitária que também é uma peça marcante, que eu acho que acaba criando um vínculo relevante para a minha relação com o senador Tasso. O Tasso é o criador de um projeto chamado Agentes de Saúde, que é um projeto que é muito interessante. O Ceará tinha uma taxa de mortalidade altíssima, você deve lembrar disso. Lembro. E foi criado aqui no Ceará tão simples quanto eu vou contar, um negócio que era o soro caseiro, né? Você pegava água e sal e punha um pouco d'água e dava para as crianças, porque o Ceará, na época, eu acho que tinha 55% de taxa de mortalidade de crianças de 0 a 3 anos de idade. E essa mortalidade se dava muito pela questão da... Como é, meu Deus, faltou a palavra? Desidratação. E aí o agente de saúde quem era? Era aquela figura da comunidade que estava ali, então não precisava de um deslocamento de alguém, que recebia um treinamento básico
para poder aplicar um soro, que era um negócio muito simples de fazer, e criava uma rotina de acompanhamento também muito simples. Então, era alguém que tinha um approach já e uma abordagem mais fácil com as pessoas do próprio convívio. E essa é uma política pública que ganha tanto sucesso que vira nacional. E hoje, existe até hoje. E aí a gente faz um mapeamento de encontrar um agente de saúde que tinha trabalhado com o Tarso a primeira turma em 86. E acha essa agente de saúde. Ela morava em Maracanaú. E aí eu chego para o Tarso um dia e digo, vamos ali. Ponho uma câmera dentro do carro e vou com ele conversando, sem aparecer, a câmera aqui no lugar do passageiro, e eu vou no banco de trás, e a gente conversando, e eu perguntando para ele o que era o agente de saúde. E a gente vai encontrar com a Iracema, que era o nome dessa agente de saúde, que não sabia que o Tarso estava indo lá. Então a gente põe câmeras escondidas nos dois cantos e faz o encontro deles dois. Essa é uma peça que, quando a gente edita e apresenta para ele, e fica uma peça muito bacana, é uma peça muito marcante. Por alguma razão, isso cria entre a gente uma relação de proximidade, de confiança. Acaba a campanha, o Tarso perde a eleição, como a gente imaginava que fosse acontecer. Eu volto para a agência. 3, 4 meses depois que eu estou na agência, eu recebo uma ligação da secretária dele pedindo para eu ir bater um papo lá. E ele me convida para poder ir para Jangadeiro. Eu disse, eu não faço a menor ideia do que tem que fazer na Jangadeiro, né? Eu tomo conta de uma agência que tem 20 pessoas. Quantas pessoas tem na Jangadeiro, senador? Ele disse, 300. Eu disse, nunca fiz um curso de gestão na minha vida, né? Mal sei direito o que eu jantei ontem, como é que é esse negócio. Eu disse, mas você sabe o que é que o Boni é formado? Aí eu disse, o Boni é publicitário. Pois é, eu não quero aqui alguém com um padrão igual. Eu quero alguém, você vai ter um suporte administrativo e financeiro do lado, você vai ter as áreas todas que podem te complementar, mas eu quero alguém aqui com uma visão diferente. Me dá um frio na barriga. E frio na barriga é bicho bom, né? Na hora que as borboletas batem, se a gente não presta atenção a esses sinais, acho que também temos algum problema. Eu disse, poxa, me senti desafiado, me senti intrigado, bora resetar esse negócio de novo. Então, eu combino com o Paulo Fraga, que era meu sócio na Inter, e disse, Paulo, deixa eu passar uma chuva ali, deixa eu ver se esse negócio vai dar certo. 3 meses. Aí eu alinhei isso também com o pessoal da Jangadeiro, vamos aqui testar, né? Vai que, né? E nesse vai que se vão quase 14 anos. E aí eu começo uma outra corrida incessante, que é a de buscar conhecimentos em áreas que eu não tinha. Então, dali a pouco eu estava matriculado num curso da FGV fazendo gestão empresarial. Depois eu estava fazendo uma formação na Dom Cabral de conselheiros. Enfim, então, eram outras coisas que eu não fazia a menor ideia e que eu não tinha projetado, que estavam acontecendo, de repente, ali na minha vida. E eu acho isso mais massa de tudo. Estava aqui pensando que o teu elemento criativo no Amazonas foi a água. O teu elemento criativo no Ceará também foi a água, o soro. Então existe algo aquático no teu processo criativo, feito o poeta Manuel de Barros, né, que diz que a gente caça jeito e liberdade. Então parece que você está sempre caçando como água, jeito e liberdade de ser. E aí está há 14 anos sendo gestor. Diretor executivo. Liderando áreas. E você consegue ser criativo como gestor? Ou melhor, você consegue levar criatividade para o teu processo de gestão? Consigo. O pensamento estrutural que a prática e o exercício da gestão me trouxe fez com que eu conseguisse organizar a minha cabeça em gavetinhas e em post-its mais reais. Então, eu consigo ordenar isso de maneira mais estruturada. E aí eu sei que tem um instante de fazer o que tem que ser feito, tem um processual, tem um burocrático e tem a hora mais livre. E aí surge uma outra pista, em algum instante também desse processo, que é o esporte. Eu começo a fazer maratonas e depois eu entro para o triatlon. E aí o triatlon me dá uma outra curva de aprendizado em relação à disciplina também. E à compreensão de multitarefas que não são concomitantes, que às vezes não tem nada a ver uma com a outra, mas que são complementares. E que só são exitosas se tiverem uma sequência. O triatlo é exatamente isso, né? Primeiro você nada nesta água aí
E quando você falava, eu pensava assim, como é que ele sabe disso, né? Olhando aqui para ti. Porque foi um desafio, eu nunca tinha nadado na minha vida. Então, primeiro prova de Ironman que eu fui fazer, eu tive um pânico e passei 15 minutos parado dentro do mar até conseguir nadar e entender que eu precisava superar. Então, primeiro a gente nada, depois a gente sobe na bicicleta, depois a gente vai correr. São quase 4 esportes dentro de um só, porque eles somados viram um, né? Então, o triatlon me traz, junto com a visão da gestão, essa compreensão das caixinhas diferentes para me permitir ainda ser criativo. E aí, dentro de um grupo de comunicação, a gente tem muitas janelas de oportunidades para isso. Um dos projetos que eu tenho muito orgulho de contar, não sei se você lembra a época, foi um projeto que a gente fez junto com a minha grande amiga Mariana Marques, chamada Voice. A gente fazia o Voice, ele era uma plataforma de conteúdo que fazia eventos pela cidade, que tinha uma revista super gostosa. Nós éramos sócios do Beach Park nesse projeto. Esse foi um projeto muito bacana. Acho que a gente fez esse projeto num tempo em que a cidade talvez não tenha compreendido exatamente o papel dele. Talvez hoje seja um momento até mais oportuno, com todas as diferenças que estão postas aí. Mas esse foi um projeto de pura criatividade, de vivenciar a criatividade ali todos os dias. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio e eu sempre pergunto ao convidado o que está por vir. Mas eu não vou perguntar para você, porque eu sei que você não sabe o que está por vir. Você é uma pessoa aberta à experiência, né? Você é uma pessoa aberta à experimentação do presente. Então, desejo a você que esse presente se amplie cada vez mais na tua existência e que você continue sendo Ciro Tomás. Eu te agradeço muito. Eu semana passada, todos os anos, há 5 anos, eu vou a Canidé. A gente vai a pé para Canidé, vou eu e Lia para Canidé, a gente faz parte de uma romaria, num processo que é fantástico. Então, compartilhamos o nosso mesmo ser inspirador, o Francisco. Pronto, então eu vou de encontro a Chico. E ano passado, nessa de ousar sem muito planejar, por acreditar, eu pedia para Chico, agradecia muito, mas pedia para Chico uma coisa que era coragem. E eu não tinha a menor ideia por que eu estava pedindo tanta coragem de 23 para 24. A gente vai em outubro, eu fui na romaria do ano passado e só pedia coragem. E aí 24 vem para mim, eu tenho que enterrar meu pai, eu me caso novamente e eu estou aqui pensando qual que é esse próximo desafio. Então a coragem é um bicho que veio sem eu nem imaginar que eu ia precisar de tanto. E a coragem é a ação de contato com o coração. Então, que essa ação de contato com esse coração, com aquilo que realmente você ama e com quem você ama, se amplie cada vez mais. Muito obrigado por tua participação, Ciro. Obrigado pelo convite, parabéns pelo teu trabalho e eu fico muito feliz de saber que você está fazendo também com o coração aquilo que você faz com tanta propriedade. E este encontro aconteceu 26 anos depois do nosso primeiro encontro em sala de aula de um aluno e um professor que estão em realidades diferentes, mas o afeto continua sendo o mesmo daquele tempo. Você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo 2 vezes por mês. Nós conversamos aqui sobre arte, cultura, literatura, saberes diversos e nós queremos saber a sua opinião e receber também as tuas sugestões. Escreve pra gente no @podevir o podcast.